concurseiro! Olá, concurseira! Como vai esta força? Agora é a hora de trabalhar a história de Alagoas. Você que está se preparando para o concurso da Polícia Militar de Alagoas, você agora vai ter acesso a todas as informações para você acertar todos os itens da prova PM Alagoas. Claro que, quando trabalhamos a história regional, há uma grande dificuldade para você coletar fontes ou primárias ou secundárias. Afinal, há uma escassez de fontes ao falar da história de Alagoas e, claro, é uma carência que a gente encontra ao contar também a história de Pernambuco, a história da Bahia. Ah, professor, mas podemos estudar a história de Alagoas inserindo com a história do Brasil? Claro, é o que eu chamo de história integrada. A melhor forma para você se dar bem na prova é você integrar a história regional à história nacional. E é isso que iremos fazer. Mas eu faço referência, concurseiro, concurseira, em relação a eventos locais. Então, há uma dificuldade, sim, de entender o processo de formação de diversos municípios de Alagoas. No entanto, eu fiz todo um esforço para que você tivesse acesso a informações confirmadas. A gente tratou bem, essas fontes e agora vamos organizar esta narrativa em relação à história de Alagoas, salientando que nos concursos 2017, 2018, aquela média geral e aquilo que eu sempre alertava naquele momento da preparação para o concurso 2018, ali no máximo cinco itens em relação à história de Alagoas, até porque no conteúdo programático dos últimos concursos, nós tínhamos história geral e a história do Brasil. Assim, o conteúdo é enorme, por isso que eu aposto que essa deve ser a margem que você precisa trabalhar. Claro, cada acerto é importante para a tua aprovação, tá bom? Então, vamos finalmente trabalhar a história de Alagoas, reforçando que fizemos um levantamento geral em relação a estes eventos históricos, fizemos também um cruzamento com a história do Brasil e, claro, trabalhar a história de Alagoas, também precisamos trazer elementos da história de Pernambuco. Então, se você é pernambucano, você vai, ao chegar ali, invasões holandesas, Revolução Pernambucana de 1817, Confederação do Equador, você vai dizer, olha, isso daqui eu já estudei. E vai ficar fácil, de você associar a história de Alagoas, tá bom? Porque eu gosto de enfatizar isso. O historiador, concurseira, antes de elaborar a sua narrativa, ele faz a pesquisa. O historiador, ele é um detetive e precisa apurar aquela informação. Assim, eu fiz a leitura através de um livro e busquei outras fontes. E claro, cada aula a gente vai trazer mais informações, afinal a história ela é inesgotável e é apaixonante, sim, a história de Alagoas, tá bom? Então baixa aí o material e acompanhe, slide a slide, aquilo que a gente trouxe para vocês, para que vocês possam ficar aí, seguros em relação àquilo que vai cair na prova. Eu só trabalho com aquilo que cai, com muita densidade, com muita intensidade, sim, mas focando naquilo que a banca vai explorar, tá bom? Então vamos lá. A história de Alagoas, agora na tela. Antes de trabalhar esses eventos históricos, vamos trazer os dados gerais de Alagoas. Eu sei que você vai trabalhar ou já trabalhou, já estudou esta parte na área de geografia de Alagoas, mas sempre é bom reforçar. Afinal, estamos na era do conhecimento interdisciplinar.
não tem como trabalhar a história de Alagoas sem trazer também os aspectos físicos, os aspectos geográficos. Até porque, ao falar da economia açucareira, eu preciso trazer também elementos climáticos para entender o porquê, né, desse êxito da economia açucareira no estado de Alagoas, tá bom? Então, dados gerais de Alagoas, estados limítrofes, ou seja, Alagoas faz divisa aí com Pernambuco, faz divisa aí também com Sergipe e com a Bahia. Então, ao norte nós temos Pernambuco, ao sul Sergipe e ali na pontinha ali, né, no oeste nós temos a Bahia e a leste nós temos o Oceano Atlântico. Então, aí um mapinha bacana e é interessante visualizar o mapa do Nordeste, porque aí você vai dizer, professor, sempre desde o início da colonização, essa era a divisão geopolítica aqui no Nordeste. Vamos ver que não, vamos trazer informações e trazer o processo, tá, da formação do estado de Alagoas, que pertencia à capitania de Pernambuco, tá bom? Então aí você tem esse mapa, dados gerais de Alagoas e tem essa divisão atual, né? Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Paraíba, Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí, o Maranhão, compondo, né, o Nordeste. Então, a história de Alagoas está intimamente ligada a todo esse processo diante, né, daquilo que chamamos de lutas políticas no período colonial. Alagoas vai estar inserida. Não com o nome Alagoas, mas aí, né, o território que hoje chamamos de Alagoas, que pertencia a Pernambuco, tá bom? Então, por isso que eu trouxe essas informações em relação aos limítrofes, para você entender aquilo que você visualiza hoje neste mapa. A gente tem que trazer os elementos para entender os eventos que contribuíram, os eventos que foram decisivos para formar o atual estado de Alagoas. Para você entender, né, essa dimensão territorial, essa limitação territorial, e você precisa mergulhar na história, né, para entender o nome, o porquê o nome é Alagoas, o porquê a capital hoje é Maceió. Então vamos mergulhar na história de Alagoas? Você sabe que historiador fala muito, né? Se deixar, ele vai mergulhando, mas o nosso foco é a prova, o nosso foco é acertar todos os itens que serão explorados na prova, tá bom? Então aí, uma introdução leve só para você visualizar e depois fazer o contraponto, né? O que era o território de Alagoas no século XVI, no século XVII, no século XVIII e século XIX em diante, com o surgimento de Alagoas e essas etapas que vamos trabalhar com vocês a partir de agora, tá bom? Então vamos lá, né? Em relação aos dados gerais, para complementar, capital Maceió. Professor, desde o início de Alagoas, desde o início, né, que houve a inserção, né, a utilização deste nome Alagoas, a capital era Maceió? Olha só, já posso te adiantar que não, viu? Aí daqui a pouco vamos trazer informações, como houve aí a formação de Maceió, em que momento Maceió se transforma na capital de Alagoas, só enfatizando que o processo histórico no Brasil em relação à organização política administrativa, nós temos a formação das capitanias hereditárias, em seguida governo geral. Localmente, o que hoje chamamos de município, a gente vai trazer também uma hierarquia até chegar a esse título, né, essa definição de município. Então tem a aldeia, a freguesia, a vila e lá na frente você vai ter o surgimento do termo município. Quando eu digo lá na frente, porque eu estou aqui fazendo referência aos séculos XVI, XVII, XVIII. A partir do século XIX a gente vai ter já, né, a formação e novas nomenclaturas. Por exemplo, né, o fim das capitanias hereditárias em 1821. Então, você vai ter agora o fim desse termo, capitanias, e teremos a utilização de províncias. Com a proclamação da República em 1889, sai o termo província, e com a Constituição Federal de 1891 surge a expressão Estado. Então vamos compreender, né?
Antes de surgir a Capitania de Alagoas, né, você tem a Capitania de Pernambuco. Surgimento da Capitania de Alagoas e depois Alagoas se transformando em província. Então, nem sempre, desde o início, você não tem Maceió como capital deste território que chamamos hoje de Alagoas, tá? Fica calma que a gente vai ver passo a passo. Aqui são dados gerais. Eu estou pegando esses dados gerais e construindo caminhos para a gente entender o surgimento do termo Alagoas, o surgimento do termo Maceió, a formação do território de Alagoas e em que momento Maceió se transforma na capital de Alagoas, tá bom? Segundo o menor estado do Brasil, atrás apenas de Sergipe, a etimologia Alagoas, oriundo de sua hidrografia, ou seja, este termo está relacionado a lagoas, tá? Então, devido aí à sua hidrografia, caracterizada pela presença de inúmeras alagoas. Mas aí a gente vai entender em que momento teremos a utilização deste nome, em que momento o estado ou o território de Alagoas é desmembrado da capitania de Pernambuco, em que momento se transforma em capitania, alcança a sua emancipação, em seguida província, capital Maceió. Eu sei que você ficou muito curioso, porque nesta introdução eu te deixei muito curioso, curiosa. Então vamos matar, né, essa curiosidade. Vamos lá! Dando sequência à história de Alagoas, ao longo do tempo diversas lagoas serviram como referência geográfica e simbólica. O termo passou a ser inserido na linguagem, tomando a regularização morfológica, plural de lago ou de alago, variação de lago. Então, você tem o termo lagoa e aí, com o passar do tempo, a expressão alago, até não sei se você já tem um costume de ouvir, se você mora em uma região tipo aqui, Limoeiro, né? Qualquer chuva aqui em minha cidade já fica alagado, olha, alagado, né? Então nós temos justamente essas ruas que ficam aí, né, transbordando águas, tá? A partir de uma chuva de 10, 15 minutos, então toda a nossa cidade fica alagada, olha, alagada. Então tem a ver aí com essa estrutura hidrográfica e com o passar do tempo, alago e aí plural, né, Alagoas. Então agora você já sabe a origem do nome Alagoas. Ah, professor, mas desde o início este nome é relacionado a um território que já tem uma definição territorial? Ou no caso tem definição aí de seus limites? Não, tá? O nome ele é dado em relação essa estrutura hidrográfica, em relação à paisagem. Então, a referência ao utilizar o termo Alagoas ou Lagoas tem a ver justamente com essa composição aí, né, geográfica e também tem um caráter simbólico. Ah, professor, então, eu não vou estudar agora história de Alagoas e no século XVI Alagoas já tem essa definição territorial. Não, tá? A gente vai ver agora que este território, que lá na frente iremos chamar de Capitania de Alagoas, Província de Alagoas e hoje Estado de Alagoas, este território pertencia a Pernambuco até o século XIX, até a Revolução Pernambucana de 1817. Então, quando eu estudo a história de Alagoas, do século XVI até 1817, este território pertencia à capitania de Pernambuco, salientando que você estudou isso já na história do Brasil. Portugal chega montando a sua estrutura, essa estrutura, né, colonial no início do século XVI, há um período de indefinição entre 1500 a 1531, que chamamos de período pré-colonial, um período de incertezas. Portugal vai enviar uma série de expedições para proteger o litoral, expedições também para explorar primeira riqueza, né, que Portugal consegue aí estruturar de forma mínima, né, com a formação das feitorias, com o escambo, a troca de alguns produtos
pelos serviços prestados pelos grupos locais, pelos indígenas. E aí você tem a exploração da Mata Atlântica, a exploração do pau-brasil. A partir de 1531, com a chegada de Martim Afonso de Souza, que vem trazer a proposta de implantar um modelo que possa garantir a exploração dessas terras, tem a proposta da implantação das capitanias hereditárias, dividir o território. Vamos salientar, vamos aí reforçar, recordar, reviver aquilo que você viu em História do Brasil. Ao estabelecimento do Tratado de Tordesilhas, tá? A divisão, esse acordo que vem dividir as terras entre espanhóis e portugueses, essa parte que hoje estou falando, Nordeste, pertence aos portugueses. A parte que hoje chamamos de Centro-Oeste, Norte, uma parte do Sul, toda essa parte, né, ou todo esse território, ou esses territórios pertenciam à Espanha pelo Tratado de Tordesilhas. É a partir do regime de capitanias hereditárias que vem dividir essa parte, essa segmentação, esse lado que ficou para os portugueses pelo Tratado de Tordesilhas, que teremos a divisão em lotes, tá? Então, cada lote você tem aquela pessoa responsável, que é chamada de capitão, que pode repassar essas terras administráveis, ou seja, Portugal não vai dar a esses nobres, a essas pessoas, a estes administradores, o termo já estou usando, né? Administradores, eles não são donos. Agora eles podem passar a transferir esta administração para os seus filhos. Daí a expressão, a pessoa que vai administrar recebe o nome de capitão, pode repassar para os seus descendentes, daí a expressão capitanias hereditárias. Então, de 1534 até 1817, você tem um território de Alagoas pertencente à capitania de Pernambuco. Que em Minas Gerais vocês viram, né, que o regime de capitanias, esse regime fracassou, com exceção de Pernambuco e São Vicente. Então, da criação das capitanias, 1534, até o surgimento da capitania de Alagoas, 1817, vamos perceber esse período, né, colonial, pegando aí, né, o início do século XIX, e nós temos então, né, este território anexado ou compondo, tá, a capitania de Pernambuco, tá bom? Então, só para você aí agora ficar tranquilo, estudando a história de Pernambuco, estudando a capitania de Pernambuco entre os séculos XVI entre os séculos XVI e XVIII, e pegando o início do século XIX, você está estudando já a história de Alagoas. Claro que o nosso foco é analisar o que tinha, né? O que a gente pode avaliar como eventos históricos que marcaram o território que hoje chamamos de Alagoas. E esse é o interesse da aula, trabalhar esse território, professor, no século XVI. Quem eram as pessoas que habitavam o território do atual estado de Alagoas no século XVI? Aí vamos falar dos grupos locais, dos caetés, por exemplo. Ah, professor, no século XVII, o que houve no território que hoje chamamos estado de Alagoas? Aí vamos avaliar, tá, os quilombos, tá? Os quilombos, e aí ênfase ao quilombo de Palmares, enfim, tá bom? Compreendeu? Claro que, como eu falei para vocês, ao trabalhar história regional, vocês vão encontrar fragmentos na internet. O que eu fiz? Eu juntei, coloquei uma ordem cronológica, arrumei bem os conteúdos, os assuntos, para que vocês pudessem ter a maior facilidade em compreender a história de Alagoas, tá bom? Então, vamos aí, né, dar sequência. O termo, né, o nome Alagoas, faz referência à antiga capital provinciana Alagoas. Pois é, quando eu falo hoje estado de Alagoas, capital Maceió, sempre foi assim? Não, porque em algum momento da história, que a gente vai agora trazer para vocês, a capital não era Maceió, a capital era Alagoas. Ah, professor, e a província? A gente vai fazer alusão a Marechal Deodoro, hoje município Marechal Deodoro. Então você tem Marechal Deodoro como essa referência, a capital
capital, a referência para Marechal Deodoro, nós temos Alagoas. Então, era o termo usado, tá? A antiga capital provinciana, Alagoas. Hoje, Marechal Deodoro. Que bacana, né? Ah, professor, eu achava que o nome Alagoas surgiu para nomear todo o estado. Não. Primeiro termo, ou no primeiro momento, o termo Alagoas faz alusão a essa região próspera, tá? Que hoje, atual município de Marechal Deodoro. Você que é de Marechal Deodoro, vai aqui no nosso abraço. Eu passei por lá, no concurso 2018, eu fiz um passeio bacana lá em Marechal Deodoro. Então, o termo Alagoas faz referência à antiga capital provinciana Alagoas, atual município de Marechal Deodoro. Originária das povoações de Santa Maria Madalena, da Lagoa do Sul, olha o termo Lagoa, no plural Lagoas, e Santa Luzia da Lagoa do Norte. Lagoas, Alagoas, sacou? Aí, a história é maravilhosa, né? E quando você trabalha etimologia, aí você entende. E agora você sabe, né? A origem do termo Alagoas. Agora sabe que Alagoas não era o nome dado a todo o território que hoje chamamos de estado de Alagoas, mas sim fazia referência à capital provinciana, hoje atual município, atual cidade, Marechal Deodoro. Alguma dúvida, concurseiro? Alguma dúvida, concurseiro? Não, estou mastigando, indo com calma, com suavidade, porque a gente não pode errar nenhum item em relação à história de Alagoas. Você quer morar lá, você quer trabalhar, vestir essa gloriosa farda, então pega pesado, tá bom? Então vamos lá, você já sabe agora, né, os dados gerais de Alagoas, o nome Alagoas, a origem, né, a chamada etimologia, e agora vamos trabalhar os símbolos, né, de Alagoas. Você que vai ser um futuro soldado, aí, um soldado combatente, precisa saber a origem, né, o significado de cada cor da bandeira de Alagoas, tá? Então, a bandeira do estado foi criada em 1963 pela Lei Estadual 2628. Na bandeira podemos encontrar, olha que lindo, né? Na bandeira podemos encontrar o centro, o brasão das armas de Alagoas, sem o mote, e as cores referentes à bandeira francesa, liberdade, igualdade e fraternidade, ou seja, influência liberal na formação da bandeira de Alagoas. E aí vamos relembrar, né, os eventos que marcaram a história do Brasil, a história regional, a Revolução Pernambucana, que tem esse caráter liberal, assim como a própria Confederação do Equador. Então, na identidade do estado de Alagoas, nós encontramos esse sentimento, esse pensamento liberal enraizado, que na bandeira, essa referência à Revolução Francesa, liberté, égalité, fraternité. Então, a bandeira faz alusão às cores da Revolução Francesa, os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Então, em relação à história de Alagoas, antes da ocupação europeia, o território era formado pela mata virgem habitada por povos indígenas, ou aqueles termos que eu gosto de utilizar, os grupos locais, os primeiros habitantes do Brasil, ou os primeiros habitantes de Alagoas. Então agora vamos trazer alguns eventos históricos para você agora compreender. Eu sou muito fã e foco bastante na história dos esquecidos. Quando eu falo história dos esquecidos, a história dos índios, a história dos escravos ou escravizados, a história dos negros. E isso é importante, afinal, o estado de Alagoas é resultado dessa simbiose, é a composição, né? A cultura indígena, a cultura africana e também a cultura europeia. Ah, professor, mas isso eu posso fazer alusão a todo o Brasil, sim. E agora estou focando em Alagoas, tá? Não é começar a história de Alagoas a partir da colonização. Eu posso contar a história de Alagoas antes da chegada dos europeus. E isso é interessante para entender que todos fazem história, que todos têm vez, que todos têm o seu espaço na história. Nas narrativas históricas temos que colocar
os primeiros habitantes de Alagoas, os africanos, os europeus, e aí trazer um olhar crítico, um olhar questionador. Este é o interesse. Então vamos agora trabalhar a história dos grupos locais, a história dos povos indígenas, e vamos trazer desde o século, ou desde a chegada dos europeus, não, vamos trazer antes da chegada dos europeus até os dias atuais. Vamos fazer esse passeio para entender a importância da história dos povos indígenas antes da chegada dos europeus. Aquilo que chamamos de o período pré-cabralino, ou seja, antes da chegada de Cabral ao Brasil. Então, antes da ocupação europeia, o território era formado pela Mata Virgem habitada por povos indígenas. Alagoas pertencia ao território da capitania de Pernambuco, já falei sobre isso, e a história de Alagoas, vamos trazer a perspectiva da cultura indígena, da cultura africana e da cultura europeia. Vamos lá, trazendo aí, eventos históricos a partir do século XVI. No século XVI, a gente precisa situar vocês em relação à diversidade de povos que habitavam este território, que chamamos hoje de Alagoas, destacando aí os povos de língua tupi, a expulsão dos grupos linguísticos macro-G e quando os europeus chegaram ao litoral alagoano, a região já era ocupada pelos índios caetés. Então, Alagoas, século XVI, sul da capitania de Pernambuco, havia grupos que tinham aí esse tronco macro-G, esses grupos linguísticos. Quando eu falo grupos linguísticos, porque temos que fazer a alusão e reforçar a variedade de povos, no caso, a diversidade de povos, essa variedade linguística que é importante entender, essa diversidade, que os portugueses vão buscar aí, encontrar uma forma e vão implantar esse método da repressão e vão trazer a percepção que todos eram iguais. E isso não é verdade. Há uma diversidade que a gente precisa reforçar ao estudar a história dos povos indígenas. Então, quando os europeus chegaram ao litoral alagoano, a região já era ocupada pelos índios caetés. Ao descrever o processo de reorganização, Vieira, aqui eu vou citar um trecho de um material que no final eu vou colocar essas fontes, que eu tirei as informações, muito importante citar a fonte. Este trecho foi de um trabalho elaborado pelo governo do estado de Alagoas, de 2017, que eu achei bem importante. Eu vou colocar também na plataforma. Se de repente você quer ler, quer aprofundar em relação à história dos povos indígenas em Alagoas, você vai ter acesso. Então, neste documento traz esse fragmento, Ao descrever o processo de reorganização, Vieira aponta que os povos indígenas brasileiros foram dispostos a projetos diferentes às suas culturas, organizações sociais, políticas e religiosas, bem como foram violentamente expulsos de seus territórios e obrigados a se deslocar para outras regiões. Foi isso que aconteceu em Alagoas. Então, a região litorânea ocupada por esses grupos locais, com a chegada dos portugueses, teremos essa repressão e eles serão empurrados para o interior do estado de Alagoas. Já há todo um debate em relação à demarcação de terras indígenas, é um debate amplo e necessário. Afinal, os primeiros habitantes do estado de Alagoas não foram os europeus, mas sim esses grupos locais. Por isso que eu gosto de utilizar a expressão grupos locais, ou seja, esses grupos já estavam no atual estado de Alagoas, no atual território de Alagoas, bem antes da chegada dos portugueses. E isso é importante para consolidar a identidade de Alagoas, a importância de valorizar, de proteger, de lutar também, para que os grupos locais remanescentes sejam valorizados, sejam protegidos e possam ter, sim, a proteção do Estado para ativar, para até mesmo a gente trazer esse novo significado em relação à cultura dos grupos locais, até porque já houve um processo de aculturação, mas o que for preciso fazer para proteger essas comunidades, para que elas possam ter suas próprias dinâmicas temos que fazer.
é dever do Estado. Isso está na nossa Constituição, tá? Então, ao estudar a história do Brasil, a gente fala da truculência dos grupos que aqui chegaram, no caso dos portugueses, a repressão, a imposição religiosa. Isso também acontece com o território do atual estado de Alagoas. Vamos lá. Os primeiros habitantes de Alagoas, hoje, né, Alagoas, você já entendeu, né? Do século XVI até início do século XIX, todo esse território que compõe hoje Alagoas pertencia à capitania de Pernambuco. Então, quando eu falar Alagoas, você já entende isso, tá bom? Então, vamos lá. Etimologia, originário do termo tupi, né? Caeté, significa mata verdadeira, mata virgem, e aí fazer alusão, né, à Mata Atlântica, mata. Então, você tem um termo Caeté. Ca significa aí mata verdadeira, mata virgem, tá? E, no caso, a eté verdadeira. No caso, né, que eté significa mata verdadeira. O K, mata, e eté, verdadeira. Hábitos e modos de produção, ou modo de produção, praticavam a caça e a pesca, fabricavam utensílios e panelas de barro, eram agricultores. E aí lembrar, né, que os grupos que estavam neste território que chamamos hoje de Brasil, estavam na fase do Paleoíndio. Ah, professor, mas eles já desenvolviam uma agricultura assim, não uma agricultura, né, com um grau de complexidade como a civilização egípcia, ou situar, né, a civilização asteca, ou destacando aqui na América do Sul a Inca, até porque aí você tem o Império Inca, o Império Azteca. Aqui não houve formação do Império. Aqui não havia uma sociedade tão complexa como havia no Império Inca. Havia um modelo de sociedade simples. O pajé com sua responsabilidade, os membros dessa comunidade também com sua responsabilidade, as terras comunitárias, a poligamia, uma religião politeísta, a aproximação do homem com a natureza, tudo isso, tá? Agora é importante enfatizar que há uma agricultura que tem o objetivo de não comercializar aqueles produtos, mas para garantir a sobrevivência, o consumo imediato. Até porque, na visão, né, de um indígena, para que eu vou desmatar esse território? Porque eu preciso, né, viver nele, preciso ter um equilíbrio. O homem europeu, na visão mercantilista, já encontra naquela madeira uma forma de faturar. É aí que tem início a exploração do pau-brasil. Então você vai no litoral, você viaja, né, por todo o estado de Alagoas, e você vai verificar de fato, né, a devastação que esse homem branco trouxe. Então é importante enfatizar isso. Ah, por que, professor? Em relação ao estado de Alagoas, a produção açucareira. Então até alguns locais que eu visitei, quando eu fui a Maceió, pegando ali na Arapiraca, peguei toda a parte do interior de Alagoas, indo para Maceió, é incrível a quantidade de áreas. Quando eu também peguei Palmares, né, eu fui descendo ali, Palmares, Rio Largo, a gente vê, tem a plantação de cana, e a gente percebe que de repente lá um pouquinho, uma área bem pequena, você tem vegetação nativa. É resultado desse processo de devastação que vem desde o período colonial. Tá? E isso, claro, vai reprimir, prejudicar o modo de vida desses grupos locais. Reforçando bem a Igreja Católica também. Tá? Eu falei da formação das capitanias hereditárias, 1534. Elas fracassam, exceto Pernambuco e São Vicente. Aí vem o regime, no caso, né, o estabelecimento do governo geral, para dar apoio e suporte. E junto com o governo geral, em 1549 vem a Igreja Católica, catequizar esses grupos locais, que serão perseguidos. E citar também os bandeirantes, né? Os bandeirantes que estavam ali procurando índios, né, para capturar esses índios e vendê-los como mão de obra escrava. Então, situar a história de Alagoas, esse contexto da história do Brasil é muito massa, para você entender a dinâmica, né, da história. Vamos lá, né? Canibalismo, olha só, esse termo é perigoso. Numa perspectiva antropológica, esses grupos locais, eles tinham algumas práticas, alguns costumes. Entre essas práticas, havia um ritual, tá? O ritual, repetição, a crença
que aquele ritual era algo simbólico. De você, digamos, né, você pertence à tribo aí Caetés, pertence aí ao grupo dos Caetés, e você vai encontrar uma pessoa que é bela, que tem uma força, tem aquele vigor. Há uma concepção de que para ter aquele vigor, aquela beleza, eu preciso ter parte do corpo daquela pessoa. Não vou comer aquela pessoa, a parte do corpo, para encher minha barriga, porque eu estou com muita fome. Mas é um ritual. Claro que há uma confusão enorme e os próprios portugueses vão achar isso terrível. Até porque a Igreja Católica tem uma visão ambígua em relação aos grupos locais. Ao mesmo tempo em que há a pregação da pureza, há também a pregação da selvageria. E nesse ritual, que alguns livros você só vão encontrar o termo canibalismo. Olha, o canibalismo é matar o outro por vingança, é matar o outro justamente por uma prática de vingança, matar por matar até, até resultado também de um conflito. Já a antropofagia não, é um ritual que você realiza com aquele corpo, ou com parte daquele corpo. Não venha lembrar agora aquela visão, né, que muitos portugueses até retratavam uma grelha com parte do corpo, praticamente um churrasquinho humano. Não, essa é uma visão deturpada, equivocada. Historiograficamente falando, a gente precisa entender o que vem a ser canibalismo, o que vem a ser antropofagia. Muitos grupos locais praticavam antropofagia, outros praticavam canibalismo, que é justamente matar, você esquartejar, mas não ter um valor simbólico naquele ato. Já a antropofagia, você dá valor simbólico àquele ato de ingerir a carne humana, tá? Então, canibalismo, os índios caetés praticavam. Veja só a confusão. É importante situar e colocar o sentido de canibalismo, o que é, e o termo antropofagia, tá bom? Entendeu, concurseiro? Então é importante, por isso que no slide eu coloquei canibalismo e antropofagia. Os índios caetés praticavam antropofagia ritual. Isso levou à hipótese de que eles foram responsáveis por devorar um bispo da Igreja Católica. E a partir desse momento, a Igreja Católica passa a atuar com mais veemência nesse território e também teremos a própria colonização se reestruturando para garantir, né, a posse e a exploração dessas terras. Não é só no estado de Alagoas, mas em todo o Brasil. A igreja vem criar até um pretexto, né, para exterminar esses grupos, aqueles que não desejavam a catequese, que não desejava a conversão aí, né, a palavra cristã. Essa pessoa poderia se tornar escrava, chamada guerra justa, tá? Então a Igreja Católica usa desse artifício. Quem deseja, né, se converter, ter aí a palavra de Deus em seu coração, proteção. Quem não deseja pode ter aí, né, a chamada guerra justa. Tá legal, não tá? Tá gostando? Daqui a pouco tem muito mais História de Alagoas, porque a cada missão você fica mais perto da aprovação.